Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite para você. Ministro da Saúde visita a cidade na Paraíba, onde quase 50 crianças receberam dose de adulto da vacina contra a Covid-19. Marcelo Queiroga pediu para que todas essas crianças passem por exames. Nós conversamos com a enfermeira responsável e ela disse que recebeu ordens para aplicar as doses. Que eu poderia vacinar com a Pfizer, que já estava perto de vencer, mas já estava vencida, eu não sabia. Em São Paulo, mais um homem morre ao cair no golpe do falso encontro. A vítima tentou fugir, mas acabou baleada. Em Minas Gerais, chuva volta a provocar transtornos. Em Uberlândia. Em outras regiões, o trabalho é de reconstrução e limpeza. Mais de uma semana depois da enchente, ruas e casas ainda estão tomadas por muita lama em Betim. Fique com a gente e aproveite as principais notícias. Com o aumento no número de casos de Covid-19, a Câmara dos Deputados anunciou que vai voltar ao trabalho remotamente. Essa medida vale até o Carnaval. Nas redes sociais, o presidente da Casa, deputado federal Arthur Lira, do PP, afirmou que a mudança é necessária para enfrentar a nova onda da doença. O Congresso está de recesso até o fim deste mês. Além da Câmara, o Supremo Tribunal Federal autorizou o trabalho remoto até o dia 31 de janeiro. O Senado vai manter o formato semipresencial. Também o aumento nos casos de gripe e Covid-19 provocou uma alta em um tipo de atendimento médico que vem ganhando força no Brasil com a pandemia, a telemedicina. A consulta à distância ajuda a desafogar o sistema de saúde, evita o deslocamento e aglomerações. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, eu sou a Cris. Cris, eu me chamo Natália, sou atendente da consulta online e recebi a sua solicitação para atendimento médico. Em que eu posso lhe ajudar nesse momento? A um clique de distância, no conforto de casa, a Cristiane vai conversar com o médico, após a triagem com a atendente. Ela teve a primeira experiência com a consulta virtual no ano passado. Um benefício adotado pela empresa onde trabalha. Hoje nós temos um time de mais de 400 pessoas. Em algum momento alguém chega com uma indisposição, uma náusea, prontamente a gente entra em contato com atendimento online. Eles são atendidos, encaminhados para alguns exames ou até mesmo a própria receita médica, né? Então é muito mais fácil e prático a gente ter isso disponibilizado para todos os nossos colaboradores. A Tânia também faz consulta à distância há pouco mais de um ano. Começou com a terapia e depois passou para outras especialidades. Ela só usa o atendimento presencial em caso da necessidade de exames. Até saber o resultado de um exame, eles mandam receitas, as receitas dos remédios por mensagem, então as farmácias têm facilidade de acessar também, é tudo bem mais tranquilo. A tecnologia agrega qualidade e velocidade na troca de informações entre médico e paciente. A telemedicina é bastante utilizada nos Estados Unidos, Canadá e na Europa. No Brasil, a prática ganhou força durante a pandemia e cresceu ainda mais nos últimos dias, com um avanço nos casos de gripe e Covid-19. O número de consultas online mais que dobrou. Passou de 7 mil por dia no começo de dezembro para 15 mil entre o Natal e Ano Novo. Já em 2022, saltou para 40 mil atendimentos diários. As informações são da entidade que representa as empresas de telemedicina no Brasil. Em São Paulo, a prefeitura também registrou alta na procura. Em novembro do ano passado, foram mais de 1.300 atendimentos. Em dezembro, aumentou para 2.585, uma alta de 90%. Através da telemedicina, sim, é possível a gente fazer um diagnóstico seguro de qualquer um desses diagnósticos, tanto de coronavírus quanto de síndrome gripal. A gente pode já, nos primeiros dias dos sintomas, fazer um tratamento específico para cada pessoa, de acordo com a sua história, né, de saúde, suas condições de saúde, os sintomas que ela está apresentando naquele momento. A importância de ter esse recurso nesse momento é evitar aglomerações de pessoas possivelmente doentes com esses diagnósticos em locais de atendimento de saúde, postos de saúde, unidades de pronto atendimento e também as emergências dos hospitais.
O presidente da velha guarda da Mocidade Independente de Padre Miguel, Arnaldo Assis, foi agredido em um ensaio na quadra da escola de samba na zona oeste do Rio de Janeiro. O vídeo mostra o agressor partindo para cima de Arnaldo com tapas na cabeça. O homem é contido por uma outra pessoa e levado por seguranças para fora da quadra. O presidente recebeu atendimento dos socorristas de plantão. Em nota, a agremiação disse que o agressor será banido de todos os eventos da Mocidade. Agora vamos a um rápido giro de notícias pelo Brasil, começando com a notícia a respeito de um menino de 11 anos que morreu depois de ter perdido o controle da bicicleta. Isso aconteceu em uma cidade, na Grande Vitória, lá no Espírito Santo. As imagens mostram o momento em que o garoto passa em alta velocidade por um motociclista. Sem controle, ele bate contra um muro no fim da rua. Moradores correm e tentam ajudar o menino. O SAMU foi chamado, mas a criança morreu no local. Em Fortaleza, um homem foi atropelado após cometer um assalto. Uma câmera de segurança registrou o criminoso abordando a vítima, que está dentro do carro. Após o crime, ele sai caminhando pela rua, o motorista acelera o veículo e atinge o assaltante. Mesmo depois de atropelado, ele levanta e consegue fugir. Até agora, o homem não foi preso. Uma perseguição policial na BR-287, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terminou em acidente. Em alta velocidade, o motorista desse carro branco perdeu o controle da direção e capotou. De acordo com a polícia, o veículo era roubado e estava sendo usado para cometer crimes na região. Os 3 ocupantes foram presos em flagrante. Na Holanda, uma investigação iniciada há 6 anos, que contou com o apoio de historiadores e de especialistas em dados, identificou o suspeito de ter revelado o esconderijo de Anne Frank e da família dela durante a Segunda Guerra Mundial. Arnold Vandenberg, que morreu nos anos 50, teria passado informações ao governo nazista em troca de proteção. Anne Frank foi presa aos 15 anos de idade em 1944 e morreu um ano depois no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. A adolescente ficou mundialmente conhecida depois de que o conteúdo do diário dela foi publicado e mais de 30 milhões de cópias foram vendidas. Vamos falar da chuva. Tratores, caminhões e moradores ainda retiram lama das ruas e das casas de diversas cidades na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um temporal voltou a provocar transtornos neste domingo. Choveu forte durante 2 horas. Ruas ficaram alagadas e carros foram arrastados. A água levantou o asfalto numa das principais avenidas e invadiu um hospital. Pacientes e acompanhantes foram retirados às pressas. Apesar do susto e dos estragos, ninguém ficou ferido. Na região metropolitana da capital, a chuva forte deu uma trégua nos últimos dias, mas o drama dos moradores atingidos continua. Luciana ainda retira lama da casa depois da enchente do rio Paraupeba. Hoje ela contou com a ajuda de um grupo de voluntários. Como ficou completamente alagado, tem locais na minha casa que ainda estão com 1,40 m, 1,60 m de lama. O cenário é de destruição. Os móveis que ficaram debaixo d'água foram colocados na rua para serem recolhidos pelo Serviço de Limpeza Urbana. Não é bom, não. Eu não desejo isso para ninguém, não. Porque é o que a gente trabalha e constrói. Ninguém nos dá nada. Todos aqueles móveis destruídos, tudo que está destruído aí dentro, tudo, eu comprei. E nenhum órgão nos dá móveis, ninguém dá a gente nada, a gente trabalha de que vem a água e faz isso. Os donos deste centro automotivo ainda não conseguiram calcular o prejuízo. Certeza mesmo é que perderam tudo que estava na oficina: maquinários, ferramentas e veículos. O bairro Citrolândia, aqui em Betim, na Grande BH, foi um dos mais atingidos pelas chuvas na cidade. Nas ruas ainda tem muita lama também. Tratores, caminhões e mais de 100 pessoas trabalham há 4 dias na limpeza. Os caminhões fazem cerca de 180 viagens por dia, carregados de lama e móveis que foram perdidos pelos moradores. A orientação que nós passamos para todos é que permaneçam num local seguro até que a equipe de obras da prefeitura consiga fazer a limpeza da via pública. Em Betim, quase 10 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. 247 estão em abrigos do município. Pessoas que não têm, nesse momento, condições de estar retornando para suas casas, que tiveram seus domicílios interditados pela Defesa Civil, sem condições de retorno, perderam tudo.
Dona Miriam conseguiu voltar para casa, mas vai ter que recomeçar praticamente do zero. É um filme de terror, só que real. É uma coisa horrorosa, você não pode imaginar não, meu filho. Você vê suas coisas sendo engolidas pelos barros. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, amanhã o dia vai ser quente em todo o Brasil, mas como a gente vê aqui no mapa, ainda chove forte em partes da região norte, do sudeste e alguns pontos do sul. Em Minas Gerais o sol aparece, o céu fica carregado e à tarde chove. A máxima amanhã pode chegar aos 30 graus. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, dia ensolarado, mas com previsão de chuva no período da tarde. Em São Paulo, o clima de verão está garantido. O dia começa quente e à tarde chove em pontos isolados. Máxima de 31 graus amanhã e também na quarta-feira. No Nordeste, ainda chove no Maranhão, em alguns pontos do Ceará, mas no litoral o dia segue firme, como a gente vê aqui no mapa. E ontem, Porto Alegre bateu um novo recorde de calor. De acordo com o IMET, é a terceira vez que a capital atinge a casa dos 40 graus em um mês de janeiro e a quinta da história. Amanhã, o clima continua quente por lá e a máxima pode chegar, olha só, aos 34 graus. Então, fica a dica. Beba bastante água, se sair de casa, procure uma sombra e não se esqueça de usar o protetor solar. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Um homem de 31 anos morreu depois de ter sido baleado em São Paulo. Ele teria caído no golpe do falso encontro por aplicativo de relacionamento. Alex Kinchin, de 31 anos, foi encontrado dentro do carro com ferimento de bala na nuca por volta das 10 da noite de ontem. O veículo bateu na viga desse estabelecimento na zona norte de São Paulo. Supostamente foi perseguido, né? Onde ele chegou e foi baleado. Ele foi baleado, não sabemos se foi durante eles estarem indo embora ou se ele já no local do acidente. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu. Em depoimento na delegacia, um amigo da vítima disse que Alex teria marcado o encontro com uma mulher por meio de um aplicativo de relacionamento. Segundo a polícia, o local fica a cerca de 500 metros de onde o carro foi encontrado. Os investigadores agora buscam imagens de câmeras de segurança para ajudar a esclarecer o crime. Em novembro do ano passado, outras vítimas caíram no falso encontro na zona oeste da capital paulista. Um homem de 46 anos teve a moto roubada e chegou a ficar por mais de 24 horas num cativeiro, onde foi agredido. Com a ajuda da polícia, foi libertado depois de ter cerca de R$150 mil transferidos para a conta dos criminosos que fugiram pelo telhado. Outro homem de 41 anos caiu no mesmo golpe, mas chegou a ser resgatado pela polícia a caminho do cativeiro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele chega ao ponto de encontro e aguarda dentro do carro. Na sequência, outro veículo encosta e 2 bandidos descem armados. A vítima é retirada e colocada no banco de trás. Os veículos vão embora. O homem foi vendado e seria levado para dentro de uma favela. Ele não sofreu agressão. Os criminosos fugiram com a carteira e o celular dele. Esse especialista em cibersegurança reforça os cuidados ao marcar encontros por aplicativos. Sempre desconfie da pessoa com quem você está conversando. Estabeleça contato, seja por telefone, uma videochamada de preferência. Hoje os telefones celulares, quase todos eles têm esse recurso de fazer uma videochamada, né? A segunda dica é sempre marque os encontros em locais públicos, em locais de grande circulação. Nunca compartilhe informações pessoais através desses aplicativos ou então em qualquer outra rede social. E o PROCON de São Paulo está realizando uma mega operação no estado para fiscalizar preços abusivos na venda de testes de Covid-19. Vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que traz mais informações para a gente. Guilherme, como é que está sendo essa fiscalização, hein? Olá, Augusto. Boa noite a você e a todos que estão ligados com a gente. Olha, segundo o órgão de defesa do consumidor, desde o início da operação na sexta-feira, 88 locais já foram vistoriados em cidades do interior do estado e também da região metropolitana de São Paulo. Desses, 32 locais
foram autuados pelos agentes porque não forneciam os preços dos testes de Covid-19 aos consumidores. Além disso, durante a fiscalização, os agentes também estão de olho nos preços exorbitantes dos testes de Covid-19. Foram encontrados testes variando aí de R$ 170 a quase R$ 400. Por causa do aumento de casos de Covid-19, houve uma procura maior por esses exames por parte da população. E de acordo com o Procon, há indícios de que houve aumento excessivo no preço desses testes vendidos à população. Agora, essas empresas foram notificadas e deverão comprovar o porquê houve essa elevação excessiva nos valores. Essa explicação tem que ser convincente, viu? E baseada em questões econômicas. Caso contrário, pode ser configurado prática abusiva por parte desses comerciantes. O Procon esclareceu também que, no contexto de uma pandemia, os fornecedores não podem abusar da necessidade e do desespero da população para obter ganhos desproporcionais. Por isso, essas empresas podem ser punidas e até multadas. O Procon informou que essa operação vai continuar nos próximos dias. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Ainda falando sobre a vacinação, em Lucena, no litoral da Paraíba, 48 crianças foram vacinadas com doses erradas da Covid-19. Elas receberam imunizantes de adultos. O ministro da Saúde esteve hoje no local. O ministro Marcelo Queiroga, junto com a equipe da pasta, visitou as mães que tiveram os filhos vacinados com doses erradas. O imunizante também estaria com prazo de validade vencido. Queiroga disse que conversou com o prefeito da cidade, Léo Bandeira, e solicitou que exames sejam realizados nessas crianças. O problema na vacinação do município foi notado pela mãe de 2 crianças vacinadas. Acompanhando notícias sobre o assunto, ela viu que as doses para quem tem entre 5 e 11 anos de idade só chegaram na Paraíba na última sexta-feira, 14 de janeiro. Mas algumas crianças de comunidades rurais aqui de Lucena já haviam sido vacinadas no dia 7 de janeiro. Fernanda Lira fez um vídeo e postou nas redes sociais com a denúncia. Hoje chegou em João Pessoa as vacinas do Covid para crianças, sendo que meus 2 filhos já foram vacinados contra a Covid semana passada, então eu fico sem entender. As mães relataram que surgiram efeitos colaterais nas crianças. Depois da vacina, alguns dias ela está com diarreia e ela ontem mesmo acordou molezinha, disse: mãe, eu tô mole, meu corpo tá molezinho. Elas também não sabem se realmente os pequenos estão imunizados contra a Covid-19. Por quê? Porque foi uma vacina que não era para eles, para a idade deles. Foi uma vacina passada da validade. E agora, o que é que a gente faz quando for tomar a segunda dose? Toma a segunda dose ou toma a primeira dose? A prefeitura exonerou o secretário de saúde, a chefe de imunização e a técnica de enfermagem que aplicou as vacinas também foram afastadas, até que as investigações sejam concluídas. A produção da TV Arapuã, afiliada da Rede TV, conseguiu uma entrevista exclusiva com a profissional de saúde. Sem se identificar, ela contou que cumpriu ordens para aplicar as doses. Que eu poderia vacinar com a Pfizer, que já estava perto eles estavam perto de vencer, mas já estava vencido, eu não sabia. Então, do jeito que as mães foi enganada, eu também fui. A Prefeitura de Lucena deve apresentar um laudo técnico nesta terça-feira com detalhes da falha da imunização. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 21.704.000 pacientes recuperados da doença. Quase 750 mil continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 621 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. Um ano após o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o estado de São Paulo começou a imunizar as crianças de 5 a 11 anos, mas, por enquanto, apenas aquelas que têm comorbidades. A expectativa do governo é atender 250 mil crianças por dia em todo o estado.
O dia começou movimentado nas unidades de saúde e nos postos de vacinação. O Breno tem 9 anos e sofre de asma. Ele foi um dos primeiros desse novo grupo a receber a primeira dose da vacina. E aí, como que foi? Normal, não senti nada. Neste primeiro momento, para ter direito à primeira dose, os pais devem preencher um pré-cadastro com os dados da criança no site Vacina Já. E no momento da imunização, apresentar um comprovante que ateste a condição de risco do filho, por meio de exames, receitas, relatórios ou prescrição médica. A Stephanie até tentou vacinar o Bernardo, mas esqueceu de levar um relatório médico que comprovasse a comorbidade do filho. No caso, ele é asmático, então ele pode tomar, ele está autorizado a tomar a vacina. Mas para isso eu tenho que trazer o laudo médico. Eles não dão sem o laudo médico. A enfermeira Mônica Calazans, primeira brasileira a ser vacinada 1 ano atrás, comemora o avanço da vacinação no país. Na minha família, todos estão vacinados, desde o meu filho até a minha mãe. A minha mãe tomou a 3ª dose, está muito bem, graças a Deus. Então eu acredito que tudo está indo da melhor forma possível. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que fará o possível para dar mais agilidade à campanha de imunização na capital. Nós temos plena confiança e convicção de que os pais levarão seus filhos para vacinar e a gente vai fazer a nossa parte, que é oferecer a vacina e dar uma logística com agilidade para que a vacina seja o quanto mais rápida e eficiente do ponto de vista logístico. A Secretaria Municipal de Saúde também anunciou que cada unidade de saúde deverá organizar uma lista de espera com crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades para aproveitar as doses remanescentes. Para entrar na xepa, os pais devem procurar o posto de vacinação mais próximo e fazer o cadastro. E você lembra do Breno, lá do início da reportagem? Então, ele deixou um recadinho para a criançada que já pode se vacinar. Venham, que a vacina é muito boa. Em Belo Horizonte, a semana começou com repescagem para as crianças que não puderam se vacinar no sábado. Os pais ou responsáveis terão até amanhã para levar os menores de 5 a 11 anos para se imunizar. Neste início da campanha, o público-alvo são crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Agora, a primeira dose será aplicada em uma escola municipal nas 9 regionais e não mais em um posto de saúde, como aconteceu no sábado. Nesta escola, o movimento hoje foi intenso. Alívio para a mãe da Ana Clara. A gente evita sair com ela, sabe? A gente está tomando todos os cuidados. E assim, ela tomando a primeira dose já vai ajudar bastante. Os menores que estão acamados ou têm mobilidade reduzida serão imunizados em casa. Já a vacinação nos postos para o público adulto será retomada só na quarta-feira. E no Distrito Federal, a vacinação já começou neste fim de semana, no domingo, e segue toda essa semana. Somente no primeiro dia, mais de 3.600 doses foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. O Pietro tem 11 anos e foi correndo ao posto com o pai José se vacinar. Foi muito legal, eu estava bem ansioso e eu gostei demais de vacinar, não doeu nada. Ao todo, o Distrito Federal recebeu pouco mais de 16 mil doses pediátricas, quantidade insuficiente para imunizar todo o público infantil. São cerca de 268 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos. Neste primeiro momento, terão prioridade as crianças com deficiência ou que apresentem alguma comorbidade, comprovada por laudo médico. É o caso do Daniel, que tem 10 anos e é autista. A Débora, mãe do garoto, traduziu o sentimento de ver o filho imunizado em uma palavra. Tranquilidade, né? Que eu queria realmente, né? Que ele tomasse. E eu estava na expectativa. Então, assim, agora que ele pôde, eu vim na hora, né? Hoje eu saí do atendimento dele e já vim correndo para ele tomar a vacina. E foi bem tranquilo. Para esse especialista, os pais devem ficar atentos a possíveis reações que as crianças possam ter depois da aplicação do imunizante. A grande maioria das reações esperadas com as vacinas contra a Covid na pediatria são as mesmas que adultos. Febre, dor no local, mal-estar, 1 a 2 dias, né? Não passa disso o tempo de reações relacionadas às vacinas. E esperamos em breve poder contar com mais vacinas. Uma delas é a da Pfizer, mas a vacina Coronavac, por exemplo,
está sob análise da Anvisa e esperamos em breve contarmos com mais uma vacina aí para ampliarmos ou pelo menos para aumentarmos a velocidade de vacinação das nossas crianças. A cidade do Rio de Janeiro também já começou a vacinar crianças, mas dividiu a população infantil por gênero. Hoje foi a vez das meninas de 11 anos e amanhã será a vez dos meninos. Marion, 11 anos, que tem uma coleção de medalhas de competições de jiu-jitsu, agora tem um motivo a mais para se orgulhar. A lutadora, vice-campeã brasileira, foi a primeira criança da cidade do Rio a receber a vacina contra a Covid-19. Estou aliviada, né? Feliz também, que vou poder treinar mais, essas coisas. Essas amigas encontraram um jeito bem simples de superar o medo da agulha. De mãos dadas, a picadinha no braço foi só um detalhe. Foi muito bom ter o apoio dela, porque eu estava muito com medo, mas nem dói. Eu acho melhor vir vacinar. É melhor ganhar um mosquitinho aqui do que ficar com Covid. Já a Maria Eduarda, de 6 anos, depois da vacina, confessou um segredo. Eu estava com medo. Feliz mesmo estava o pai dela. A Maria Eduarda tem asma e, por isso, a preocupação e os cuidados sempre foram muitos. Ela está fora da escola há 2 anos. A gente ensina de casa há 2 anos, né? Então, alívio, poder tomar vacina e daqui a pouco poder sair, ter uma vida quase normal, né? A Prefeitura do Rio pretende vacinar 560 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos. A capital recebeu 33.950 doses nessa primeira remessa de vacina infantil. A expectativa é que o Ministério da Saúde envie mais vacinas até esta terça-feira para que o calendário não sofra interrupções. A única vacina infantil liberada até o momento pela Anvisa é a da Pfizer. E é importante lembrar que a dosagem não é a mesma dos adultos. No caso das crianças, elas recebem apenas 1/3 da dose original. Além disso, está na embalagem um detalhe importante. A vacina infantil tem o rótulo na cor laranja. Além do Museu do Amanhã, outros 7 centros culturais do Rio viraram postos de vacinação. 230 unidades de saúde e 11 escolas municipais também estão participando da campanha, que, se depender desse grupinho aqui, já tem 100% do público-alvo vacinado. Vacina salva, vacina sim! Vamos então agora acompanhar os dados atualizados do processo de vacinação no Brasil. As informações já estão aqui no nosso telão. De acordo com os números de hoje, vejam só, mais de 162 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, o que corresponde a pouco mais de 76% da população brasileira. Já receberam a segunda dose, mais de 147 milhões de pessoas. Dose de reforço já foi dada a mais de 37 milhões de pessoas, que equivale a 17% da população brasileira, e no total de doses aplicadas entre a primeira, a segunda e a dose de reforço, mais de 347 milhões de doses já foram aplicadas. Veja também os estados que mais vacinaram a população com as 2 doses. São Paulo aparece com mais de 79%. E o Piauí tem 75,57%, Minas Gerais tem mais de 73% da população vacinada. Você que acabou de chegar e perdeu o nosso telejornal, pode conferir as notícias que nós apresentamos esta noite lá no YouTube. Você que estava conosco e quer rever alguma reportagem, também. Inscreva-se então agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra, não só do nosso telejornal, como também de todos os programas da emissora. Acesse agora mesmo youtube.com/RedeTV-jornalismo. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Para você, uma boa noite e uma excelente semana. Até amanhã.